Nesse episódio eu bato um papo com o Marcos Dornelas, cabeleireiro que eu tive o prazer de conhecer, que por sinal acompanhou parte da minha trajetória e formação, até eu me formar especialista capilar. E hoje desfruta da minha metodologia HL e se tornou também um especialista capilar. Então, editor, puxa a vinheta! Jamendo.com. Fala galerinha, eu sou o Hugo Leonardo, especialista capilar, e eu ensino cabeleireiros a corrigirem qualquer erro de química ou corte e se tornarem especialista capilar. Quando eu falo corrigir qualquer erro, não significa que vou ensinar a fazer milagres, mas com base na minha experiência e muito estudo, criei um método que não irá deixar você cair em desespero porque cometeu algum erro de química ou no corte e perder dinheiro porque não consegue corrigir, principalmente erro dos outros, que por sinal pode ter sido cometido pela sua própria cliente. Fala galerinha da beleza, e hoje eu tô aqui no Papo de Cabelo para Cabeleireiro conversando com o Marcos Dornelas. E é o seguinte, o Papo de Cabelo para Cabeleireiro, esse programa ele surgiu por conta de alguns profissionais cabeleireiros que entenderam da minha metodologia, aplicam a minha metodologia e hoje faz algum tipo de diferença na vida deles. E o Marcos Dornelas está aqui hoje para explicar aqui, falar um pouquinho dele de forma bem descontraída, de forma bem bacana. E aí, Marcos, se apresenta aí para a galera que está te ouvindo. E aí, galera? E é o seguinte, a gente vai começar de uma forma bem tranquila que tu vai deslizar aí nessa tua resposta. A gente quer saber, de fato, quem é Marcos Dornelas? Fala aí pra galera. Bom, Marcos Dornelas é uma pessoa de família, né? Tenho 4 meninas. Talvez por isso escolhi essa profissão, não sei se essa profissão me escolheu, eu escolhi. Eu tive que me decidir se eu seria mecânico de automóvel ou cabeleireiro. E por causa das minhas unhas eu escolhi ser cabeleireiro. Mas tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Cara, maravilha, agora você vê, cara. Cada um tem um sentido, né, para escolher sua atividade profissional. E por algum motivo ele escolheu ser cabeleireiro por conta das unhas dele, né? Muito engraçado. Cara, é sensacional. Fala um pouco mais, Marcos, de como você se tornou cabeleireiro. Porque assim, ó, quando a gente fala quem é Marcos Dornelas, ele já vê um ser humano do sexo masculino, já com uma certa idade, né, aguerrido. Mas, cara, como é? Discorre, fica à vontade. Como é que você se tornou cabeleireiro? Bom, isso já está na família, né? Eu tenho tios, né, parentes, tanto da parte de pai quanto de mãe, e um tio, né, ele na sua barbearia, e eu ali sentado vendo ele cortar cabelo, e achei aquilo ali interessante, mas também não tenho ninguém, não conheço até hoje quem é mecânico na família, né? E eu não sei por que escolhi, queria ser mecânico. Mas ao ver meu tio trabalhando, eu olhava aquilo ali e achava bacana. Ele ali conversando com o pessoal, com a galera, bem descontraído, né? E ali me chamou a atenção e eu virei para ele e falei assim, pô tio, eu quero aprender a cortar cabelo. E um belo dia, aquilo ali passou, não lembro bem quanto tempo, mas um belo dia ele veio a mim e falou assim, meu sobrinho, olha, eu consegui para você aprender as 2 profissões, só que você precisa escolher, eu preciso dessa resposta agora. Você quer ser cabeleireiro, aprender a cortar cabelo, ou você quer ser mecânico? Eu tenho as 2, eu tenho aqui, vocês estão aguardando a sua resposta. E é exatamente como eu falei no início. Eu, ao olhar para minhas unhas, eu escolhi a profissão de cabeleireiro. E interessante. Eu queria ficar com a unha preta. Eu não queria ficar com a unha cheia de graxa. Tal. Não, mas o interessante é que ao chegar, me apresentar, né, a esse meu professor, né, que eu tenho prazer e orgulho de falar o nome dele, que hoje, né, não se encontra mais, que é o Ivo Poifé, lá do bairro, subbairro, né, de Senador Camará, que é o bairro Jabu. E chegando lá, a primeira coisa que ele fez, ele olhou para mim e falou assim,
amanhã você volta aqui com essas unhas cortadas. E eu voltei no dia seguinte com a unha semi-cortada. Ele olhou para mim e falou assim, agora sobe, vai procurar a manicure Helena e pede para ela cortar a sua unha decente. E assim comecei, então aí até hoje, acho que 35 anos, estou desde os meus 17 anos, com 18 anos eu me formei, assumi uma cadeira e estou aí com 53 anos. Caramba, forte. 53 anos, 35 anos de profissão, é muita história para contar, que se a gente tivesse que colocar aqui toda a tua história, né, a gente ficaria o dia inteiro. E ó, ele deixou de ser mecânico para não ficar com as unhas pretas com graxa. Eu sou cabeleireiro e tenho as unhas pretas, mas não é graxa, viu? É esmalte, né? Cara, bom, esse teu início é sensacional. O Ivo, na verdade, ele foi o cabeleireiro que te orientou a ser cabeleireiro, ele que te deu esse primeiro pontapé. Fala aí. Foi. E o interessante é que, cara, quando ele bateu o olho, ele acreditou, ele confiou. Mais do que eu mesmo. Caramba. Ele falou assim, quando eu perguntei, tanto que ele falou, cara, tu leva jeito pro negócio, mas como você é um adolescente, né? E ele sabendo que eu levava jeito pro negócio, que eu tinha futuro, ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. Cara, olha só. Então, ele viu o potencial em você, mas como é que ele viu esse potencial? Ele viu algum trabalho seu? Como é que foi? Mas óbvio, não foi no primeiro dia, né? Mas ele me colocando para eu começar, porque ele tinha uma maneira já de te deixar bem confortável e para entender se você realmente queria mesmo aquilo ou não, é que ele já chegava lá, já chegava trabalhando. Ah, entendeu? entendi. Ele já chegava para na massa. Ele... Como auxiliar ou como auxiliar? Cara, agora passou pelo processo mesmo, é faxineiro, passa por todo um processo. Passa pelo período, né? E aí ele viu o potencial em você e falou, cara, bora, continua, é por aí. É por aí. Cara, sensacional. Se eu for entrar em detalhe, a gente não termina hoje. Não, é verdade, até porque assim, ó, muitas das vezes nós temos esse lado de não acreditar em nós, né? Sim. E como eu também tive pessoas que acreditaram em mim e te juro, eu continuei na profissão por conta de pessoas que ficavam falando pra mim, caraca, tu pode, cara, tu consegue, teu trabalho é legal e tal, porque continua e tal. Enfim, mas no meio desse processo realmente acontecem coisas que dão vontade de desistir, né? Cara, em falar em desistência, qual foi o maior desafio que você encontrou nessa sua caminhada? Pô, nessa minha caminhada eu tenho desafios aí. Me diz o maior, assim, tipo, pô, esse desafio aqui foi... O maior mesmo que eu tive, imagina você com 17 anos, no auge lá da juventude, só querendo saber de farra, futebol. E por isso que assim, eu sou muito grato a essa pessoa, porque além dela enxergar o potencial, ela foi muito paciente. Mesmo, primeiro parecia que não era meu pai, parecia que era um professor, com toda a minha rebeldia, entendeu? Aí eu tenho orgulho de falar dessa pessoa por isso, porque o mais que eu queria aprender aquela profissão, mas aquele lado ainda moleque, né? Ele falava mais alto, mas ele sempre ali acreditando, buscando, pô, já teve várias maneiras, meios, né, de, se ele não tivesse acreditado, talvez eu não seria hoje um cabeleireiro, eu não estaria aqui falando, né, tendo essa reunião. Então eu tive principalmente esse desafio mesmo, pelo local que você mora, né, eu vim de uma comunidade, cara, eu sei que várias pessoas, a maioria, né, tem essa história, né, eu vim de uma comunidade, isso eu acho bacana, porque é aquela coisa, né, de meninas, futebol, churrasco, final de semana eu teria que estar dentro do salão, porque era um final de semana que a gente se juntava para estar aprendendo principalmente a parte teórica, ou entre nós mesmos, treinando um no outro. E imagina, tirar um garoto dessa situação da rua, né, de tudo isso, e botar dentro do estabelecimento, nós ficar ali confinado ali um pleno domingão.
Então para mim foi um desafio. Né? Foi. Então o seu grande desafio foi perder um pouco ali da sua juventude para se dedicar ao trabalho. Isso aí. Não é isso? Mas que hoje você, provavelmente pelo orgulho que você fala, você agradece muito a esse desafio que você conseguiu, né? Conseguiu ultrapassar, e aí hoje você é um profissional que é por conta de ter se abdicado de várias coisas desde a infância, né? Desde a adolescência, para hoje ser o profissional que você é. Talvez, o que você acha? Você acha que se você fosse aquele profissional que fizesse aquilo que você queria, como você disse, meninas, baladas e tal, hoje tu acha que seria um profissional? Principalmente falando da localização que você morava, né? Você acha que seria um profissional como você é hoje? Talvez eu estaria nem aqui. Não só nem profissional, não. Talvez eu não estaria aqui contando. Então o que eu subentendo isso que a gente passa para o nosso público é que faz parte se abdicar, né? Dos seus desejos, né? Das suas fantasias, né? E do seu momento mesmo para você conseguir galgar o que você quer. Que nem você sabia que aquilo seria tão bom para você, se abdicar de algo que te tirasse realmente daquele meio ali, né? E te colocasse dentro de um outro meio mais profissional, né? Mais inteirado com a sociedade propriamente dita. Levando bem para os clientes, né? Fazendo bem para os clientes. Cara, isso é muito bom. Caminho foi mais além um pouco, cara, e aí o Marcos Dornelas se tornou, né, um profissional com a sua empresa. Com a visão profissional, como era a sua empresa antes de você conhecer o Hugo Leonardo? Com 35 anos, para chegar a hoje, né, essa metodologia, né, abraçar ela e ela funcionar como vem funcionando depois de quase 35 anos de como cabeleireiro, como empresário, né, porque eu, de fato hoje eu enxergo que eu sou um empresário, pode que seja somente eu dentro da minha empresa prestando serviço para a empresa HL Estética Beleza, mas eu sou um empresário. E isso lá atrás, nem quando eu já tinha minha empresa de fato, física, eu não tinha essa visão, que hoje eu estou tendo através da nossa parceria, entendeu? A parceria da minha empresa com a HL Estética, e isso vem me ajudando muito. Além de vir me ajudando muito, ela vem despertando cada vez mais e vendo quanto eu sou apaixonado e me apaixono cada vez mais por essa profissão. Calma aí, então você está dizendo que a metodologia HL fez você despertar depois de 35 anos? É isso aí. Pô, interessante. Ó, isso aí. Depois de 35 anos, com a metodologia HL, ele acabou despertando o desejo de querer continuar e crescer dentro da área. Tem limite não, né? Tem não. Tem não, né? Tem não. Eu acho que dá até mais prazer que dá. Caramba. Dá mais prazer. Faz parte, quando você é muito jovem, eu já tive salão dentro deste bairro mesmo e fui bem sucedido. E falei. Mas falei porque era muito jovem, não tinha aquela preocupação, aquele respeito de fato como um profissional tem que ter com o cliente. Né? Pô, saía para o salão, abria 8 horas da manhã, só Deus sabe que horas que eu fechava. Então, era um salão bem movimentado. E daqui a pouco, esse salão eu comecei a abrir ele 8 horas da manhã, fechar meio-dia 1 hora e só voltava 3, 4 da tarde com o cliente sentado esperando no sol queimando o corpo. É uma falta de respeito, só qual era o final desse... É verdade. Então são essas coisas. Mas isso é falta de experiência mesmo, de você criar talvez uma metodologia, o qual eu vim encontrar isso, né, através da HL Estética Beleza. Eu encontrei essa metodologia e ela fez com que eu me atentasse mais, né, ao cliente, aos meus colegas de trabalho
Isso fez eu criar uma outra visão, né? Ampliar mais a minha visão, que, peraí, não é só a minha cadeira para hoje eu ser bem sucedido na minha profissão. Cara, isso é maravilhoso. O que o Marcos está dizendo é que, cara, ele não faliu, ele quebrou. Mas o que difere, né, o menino dos homens é porque hoje ele tem a empresa dele que presta serviço para a empresa HL, né? E a metodologia HL fez com que ele entendesse que hoje a sua empresa cresce, pode crescer mais ainda, melhor. Hoje você atende os seus clientes de forma mais qualificada, né? Você hoje, dentro da tua equipe, você consegue ter uma visão melhor do que é, de fato, você consertar um erro de química, de corte, e isso você faz muito bem, né? A gente tem acompanhado. Conta um erro de corte que chegou para você e você conseguiu, com essa ideia de toda a metodologia, você conseguiu aí deixar a tua cliente mais feliz. Eu sei que durante 35 anos você tem, né? Mas você, como enfatiza a metodologia e o corte de cabelo é uma coisa que você domina, cara, e é fantástico, né? Ver os seus olhos brilham, né? Principalmente quando você vai consertar algum erro, porque você cria oportunidade. E está dentro da nossa metodologia, né? Aproveitar as oportunidades. Conta aí um erro que você ficou mais feliz em consertar. O corrigir erro, eu até gosto, quando ele não é meu. Caraca, sensacional. Quando ele não é meu... Mas faz parte quando for seu também, né? Mas quando é seu? Tá, e aí? Porque às vezes você não tem como consertar, mas você tem como amenizar. Isso. E amenizar, eu já tive situações de não consertar, mas a pessoa, ela entender que foi uma falha humana, aconteceu, uma displicência, mas ela teve um entendimento que não foi uma irresponsabilidade, não foi simplesmente cortei irresponsavelmente, mas aconteceu. E eu reconheci, desculpa, eu tive que pedir, só pedir desculpa, mas olha, eu acredito que em 30 dias eu resolvo essa situação. Caramba, sensacional. Eu não tenho mais o que fazer, porque se o erro ele de altura, se um lado é maior do que o outro, um ficou mais cheio que o outro, e quando esse erro é de tamanho mesmo, de comprimento, né? De comprimento, você baixou muito aquele cabelo, como se conserta ele? Como é? Aí você precisa admitir, ser sincero com o cliente e falar, pô, me desculpa, eu sei que não resolve. Tá dentro da metodologia HL? Tá dentro. Tá dentro, é isso, cara. Isso. Eu trabalho, nós já estamos, acho que, caminhando para 2 anos, né? Trabalhando dessa forma. Mas a gente está junto já? Não, acho que 12 anos. 12, quase 13 anos, a gente está junto aqui. Mas, aproximadamente há 2 anos, essa metodologia vem me ajudando bastante. Caramba, sensacional. E o mais legal é que a metodologia ela é uma filosofia de trabalho dentro da área da beleza, onde te deixa mais confortável para que você consiga atender seus clientes com autoridade e se tornar referência como especialista capilar. Eu acho que, pelo que eu vejo, né, você se considera aí um especialista capilar dentro da sua área como corte de cabelo. Fala aí, consertando o corte de cabelo de erros dos outros. Maravilhoso. Sensacional, né? Consertar o erro das pessoas assim, é óbvio, né? Você tem que ser muito profissional. Ética, ela sempre. Você vai consertar um erro, mas não tentando menosprezar o trabalho daquele outro profissional. Acontece, como acontece. Se eu já errei nos meus clientes, acredito. Eu acho que eu não lembro se já teve algum cliente meu de eu ter errado e ter ido consertar com o outro. Porque quando eu erro, é um erro que eu vou olhar assim e falar, não dá para consertar. Porque eu vou batalhar. Até quando o corte fica bem
Eu acho que, cara, esse corte ficou maneiro. Até o próprio que a gente sai daqui, as pessoas que estão em volta, a equipe, cara, você arrebentou. Eu ainda olho para aquele cabelo achando que deve algo mais dava para fazer ali. Não tinha como. E consertar o cabelo, eu acho aquilo, eu acho bacana. E quando de fato você consegue, né, trazer, que para mim isso é importante, é não tirar o mérito do outro profissional, né? E a pessoa, ela consegue junto ali, porque isso já tem acontecido, e eu tenho uma lembrança de há pouco tempo agora, tem umas 2 semanas, uma cliente, ela veio com exatamente um problema, e a gente conversando, eu sei tirar o mérito daquele profissional, ela virou para mim e falou assim, porque eu acho que naquele dia ele não estava bem. Cara, eu vou te interromper agora, que eu vi uma parada dessa, tá? Eu vi uma parada dessa, e isso te trouxe muita autoridade, e tá dentro do método HL, né? Uma mãe veio aqui com uma menina que ela tinha acabado de cortar o cabelo com outro profissional e relatou para você que tinha acabado de cortar, mas a menina não gostou. Cara, você aplicou a metodologia de forma correta, consertou o erro. E a menina saiu daqui feliz da vida. Lembrou dessa? Lembrou? Conta aí pra gente essa conta, cara. Olha só, eu sempre levo, se vocês me verem assim um pouco emocionado, porque eu sou uma pessoa muito emotiva mesmo, apesar de ser emotivo por gostar do que eu faço, tanto que hoje eu me dedico muito mesmo à área de corte. Hoje, devido à metodologia da empresa, né, a HL Estética, ela despertou em mim, né? Óbvio que é um trabalho que já vem sendo feito um bom tempo também por outros, mas ela acabou, né, desenvolvendo, confirmando, afirmando o que eu precisava, que era buscar mesmo informação, que era estudar, principalmente estudar para dentro daquilo que eu faço, né? E a metodologia, ela trouxe isso para mim, e isso entrou, e ela soou bem aos meus ouvidos, e eu entendi que era necessário que eu buscasse mais isso. Então, isso é assim, eu fico emocionado porque é algo que eu gosto muito. E ver os outros saírem felizes. E ver a pessoa sair satisfeita, a pessoa, principalmente uma adolescente, vamos falar de uma criança, imagina uma adolescente, né? Adolescente, ele vem, ele corta o cabelo, já não quer cortar. Verdade. Né? Aí não corta o cabelo bem. E ainda você tem que convencer a ela, né? Ou os pais vão botar assim, ou um parente, ou até o próprio, né? Traz para você conhecer, conversar com essa paciente, e você convencer a essa adolescente que, não, calma, tem jeito, pode deixar, eu não vou te deixar cabelo curto, careca, a gente só vai ajeitar, uma coisinha, um detalhezinho só, mesmo que seja algo, mas você tem que passar para aquela pessoa. E sempre, nunca menosprezando quem fez. Tá? É sempre assim, para eu falar, olha, de repente essa pessoa não estava legal, isso acontece, você acha que eu também já errei? Mas pode ficar tranquilo, calma que vai dar certo. Pô, e ver aquele adolescente, aquela criança, ela ter a iniciativa no final de te abraçar e te agradecer. Pô, isso é fantástico. Isso não tem preço, né? É fantástico. Na verdade, o que a gente acaba sentindo não é o fato de ter roubado a cliente ou conquistado a cliente do colega que errou, mas sim de ter consertado algo que para ela naquele momento foi uma catástrofe, né? De um amigo nosso que, por sinal, provavelmente não estava no momento legal e, bom, você só conseguiu fazer com que ela saísse daqui com um sorriso estampado no rosto. Isso não tem preço, né? Não, e o bacana eu sei que eu falo, eu sou um pouquinho, eu digo que eu tenho dificuldade de falar e sou tímido. Mas quando começa, eu não quero parar, porque fala daquilo que eu gosto, daquilo que eu já vivo há anos, e eu tenho prazer nisso, entendeu? Eu tenho muito prazer. Só que eu também tenho uma coisa, eu não sabia externar esse prazer. Eu não sabia tirar proveito desse prazer, entendeu? E através da metodologia,
da HL. Cara, seria a próxima pergunta. Aí, eu passei a Então tu vai responder agora. Tu vai responder agora essa parada aqui, ó. Como é o seu atendimento hoje com o método HL sendo aplicado no seu dia a dia, cara? Olha, E você começou a falar agora, eu aprendi a externar. Vamos lá, eu aprendi a externar. Eu aprendi a externar esse prazer, por quê? Porque eu passei a entender que eu vi muito, né, lá quando nós começamos a nossa parceria, que isso ficou guardado, era guardado para mim, de que, cara, dinheiro é uma consequência. Esquece a grana, não importa. Que tu comece a cortar por R$1, amanhã você pode estar cortando por 500. Tá? Mas só que não pense nisso. Pensa em levar algo para o cliente, solução para ele, entregar algo bom para ele, algo que ele vem buscar em você. E isso eu passei isso me despertou. Eu falei, poxa, calma, então peraí, Marcos. Aquele Marcos, quando começou lá atrás, né, que é uma história muito grande, que é maravilhoso também, a experiência maravilhosa, de que aquela profissão é linda, lidar com as mulheres, né, lidar com pessoas, que eu gosto muito, adoro mesmo, não adianta, lidar com pessoas, ter amizade, isso fez com que também o Marco também só pensasse na grana. Caraca, entendeu? sensacional. E hoje não. Hoje eu quero entregar o meu trabalho. E a grana é consequência. Cara, tem hora que eu falo assim, acho que eu comprei pouco. Tem hora que eu acho que eu comprei pouco, deveria ter, mas só que a metodologia diz, não, olha só, o valor é X e pronto, acabou. Você vai entregar o melhor de você por aquele valor e pronto. Cara, você não vai entregar porque fulano está pagando 50 e o outro está pagando 200. Não, você vai entregar o mesmo para os dois. Sensacional. Ó, isso também está dentro da nossa metodologia e a partir do momento que ele passou a enxergar que a entrega do trabalho dele se fazia mais importante do que o dinheiro propriamente dito, ele começou a se enxergar dentro da profissão de um outro modo, de uma outra forma. E a metodologia acabou entregando para ele o seguinte: consertar dá muito mais prazer, não dá? Caramba. Não dá. A gente embeleza, a gente faz e tal, mas quando a gente consegue consertar erros, principalmente relacionados a corte de cabelo, que é a tua atividade final, né? Cara, é sensacional, né? E dentro da metodologia, isso faz com que você entenda que mesmo consertando, há um prazer aí dentro, né? Talvez até melhor do que se você estivesse executando, tipo, vou cortar o cabelo, tudo bem, cortou, foi legal, tu fez o teu. Agora, quando tu faz o teu e do outro que não fez, né? Ou por vários motivos, isso é sensacional. E tu descobriu isso. E hoje eu vejo o Marcos Dornelas aplicando a metodologia em corte, né? Correção de corte, cara, é uma coisa sensacional. Não tem ninguém que saia da cadeira dele chorando. Pelo contrário, só se for de alegria. Só se for de alegria. Cara, esse nosso papo é sensacional, né? O papo de cabelo para cabeleireiros, e o Marcos Dornelas está aqui falando pra gente da trajetória dele, né? Vamos lá, cara. Como você se sente hoje em um nível maior, né? Mesmo sendo um profissional com 35 anos na sua atividade como cabeleireiro, como você se sente hoje num nível maior? Vamos lá. Parando para pensar lá, há 35 anos atrás que você iniciando, com uma visão da profissão, e você trazer aquilo para 35 anos depois, e esse prazer aumentar mais ainda, e você entender que uma parceria com a metodologia, com, cara, busca, entrega, dá o melhor de você, faz aquilo que de fato você gosta de fazer dentro dessa profissão, porque essa profissão é um leque, é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho fantástico, eu queria muito, uma coisa que eu gostaria muito de aprender a fazer, eu não sei até hoje, sou cabeleireiro, aprender cabelo.
Eu queria muito fazer penteado. Eu não sei fazer isso. Entendeu? Mas esse prazer ao longo desses anos, ele cresceu mais ainda. Sabe? Hoje eu tenho assim, hoje eu tenho prazer, hoje eu tenho uma visão de que eu preciso investir mais e mais na minha empresa. E quando eu invisto na minha empresa, eu sei que eu não estou só investindo em mim. Porque eu sei que a minha empresa, ela não é só eu. Eu já começo, a metodologia, ela diz que assim, você tem que pensar num todo. Exatamente. E a sua empresa só vai ter sucesso se você de fato ter um entendimento do todo. Então, para mim, isso é algo que eu estou desenvolvendo, tá? Ela não foi da noite para o dia. Eu lembro da gente ter conversado, isso já lá no meado, abril, maio do ano passado, e eu lembro de você estar falando comigo, assim, Marcos, eu não estou preocupado, cara, de eu ganhar. Eu quero que as pessoas ganhem, que elas ganhando, eu estou ganhando. E eu falo assim, cara, como é que é isso? Eu ficava pensando para mim, eu queria te entender. Até que um dia isso encaixou. A gente trocando uma ideia, conversando, e eu passando para você, é isso aí, Marcos. Cara, mas agora que eu entendi. Verdade. Que eu entendi. É reciprocidade, né? Dentro da nossa atividade. É você ver na outra pessoa, assim, porque hoje em dia, palavras, todo mundo vai, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu não penso assim. Com palavras é fácil, mas na sua atitude, no seu dia a dia, que a gente quer ver. Da forma genuína. No momento, na parte difícil. Porque a gente está vivendo um momento complicado, mas nesse momento complicado, a confiança, a credibilidade que um vai depositando no outro, entendeu? E entendimento que um precisa do outro, se sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Podemos ir sim, só que vamos chegar lá, vai demorar, e junto, melhor ainda, e consolidar, né? Nossa! Isso aí é melhor ainda. Cara, sensacional. Eu acho que deixou bem claro aqui que o método HL para o Marcos fez total diferença na profissão dele, né? Principalmente na parte de execução, criação e desenvolvimento pessoal e profissional, né? Você consegue enxergar que a metodologia ela conseguiu atingir a tua parte pessoal e profissional por tudo isso que você falou? Muito. Vamos lá, minha parte pessoal. Né? Pessoal é você, as pessoas dizem, não leve o seu trabalho para casa e não traga os seus problemas de casa para o trabalho. Correto, legal. Mas imagina se você tem a tua parceira que ela é do ramo também. É difícil não conversar sobre isso. É verdade. Só que você conversa, mas fica uma conversa mais leve, mais descontraída, entendeu? Porque existe um norte nessa conversa. Isso aí. É sensacional. É bacana. Cara. Aí, então, quer dizer, eu trouxe para a minha vida uma parte pessoal. É o quê? É eu saber que com a metodologia, o prazer de voltar aqui, a entender a necessidade que tem de estudar, entendeu? Eu agora mesmo acabei de estudar e passei, no ensino médio. Isso para mim é fantástico, que eu ainda não tinha. Agora no fundamental. E a gente realmente... mas é a necessidade. E a metodologia, ela fez com que eu ficasse mais atento aos meus colegas de trabalho em relação até ao próprio cliente que eu estou atendendo na cadeira. Caraca, sensacional. Entendeu? Isso é importante. Mas olha, não foi da noite para o dia também. Eu ainda estou num processo. Imagina você carregando isso anos da sua vida e ter que deixar de fazer isso da noite para o dia. Esquece. Virar essa chave ela não é fácil. Mas você, quando começa a ter um entendimento que a empresa não é só você, e que você sozinho não dá para você gerar, essa maneira que você precisa de ajuda, aí você começa a olhar para o teu cliente e ver que esse seu cliente, ele não é só seu, ele precisa ser enraizado para os outros. Cara, sensacional. Entendeu? E essa é a metodologia que eu venho aprendendo. Cara, isso é sensacional. Dentro disso, você indica a metodologia HL para qualquer profissional cabeleireiro, mesmo que seja antigo de profissão? Eu não indico, não, já falo, né? É diferente. Eu falo dela e falo muito mais, Leonardo. Eu falo. Isso é legal. Assim,
Cara, eu admiro, porque meu irmão, eu sei, olha, eu às vezes eu estou em casa no final de semana, eu paro para pensar assim, eu falo assim, cara, esse camarada, ele agora, com certeza ele deve estar lá de frente com o computador, com uma câmera, ele deve estar lá criando... Quem é esse camarada? O Leonardo. Aí eu falo, e ainda deve estar com a cabeça ainda, porque tem outras coisas para se resolver dentro da própria empresa, porque hoje a gente está passando por uma situação, né, ainda continuamos ainda no caos ainda, né, da parte financeira, né, do país e tal, mas tudo bem. Então eu ainda penso, e aí eu paro para pensar assim, eu só peço para que Deus te dê muita sabedoria, paciência, te dê visão, entendeu, cara? Porque é difícil. Né? Aí eu fico pensando assim, hoje eu não tenho esse, assim, eu não tenho esse peso, essa carga, carga como hoje eu vejo ela em você. Mas eu consigo ver o sucesso. Pô, mas eu gosto. É uma parada que eu gosto. Mas olha só, eu gosto, mas eu peço ajuda. Isso aí, e tá dentro também, né? Tá dentro da metodologia. Então assim, ó, caso eu não consiga consertar por conta de algum tipo no meu momento, meu tempo, enfim, eu encaminho os meus clientes e os meus pacientes para os meus parceiros. E ó, de olhos fechados, viu? Porque como é uma metodologia, quando a gente fala de consertar qualquer erro de química ou de corte de cabelo, a gente não está falando de operar milagres. A gente está falando de, basicamente, a gente não ficar na escuridão na medida em que algo dê errado conosco ou quando chega algo de errado para a gente que a gente possa consertar. Bacana. Aí, isso é legal, porque faz com que você... a metodologia, ela te ajuda a fazer o quê? Você parar e trazer a humildade para dentro de você. Caramba, sensacional. Cara, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Verdade. Não é da minha, mas eu sei quem. Eu entrego o cliente a essa pessoa tranquilo, de olhos fechados, porque eu sei que ela vai executar um bom trabalho. Eu não vou tentar, não vou ficar no tentar, vou ficar aqui maquiando, não. Eu vou dar para quem de fato realmente entende daquele assunto. E o Marcos está falando exatamente isso porque ele se dedicou a ser especialista de corte de cabelo. Então, ele sabe colorir, ele entende da colorimetria, tá? Ele aplica quando ele quer, mas hoje ele opta pela transformação em corte de cabelo. Tanto correção quanto transformação. E quando ele diz que prefere entregar para uma pessoa que sabe executar a correção dentro da metodologia, para ele é como se ele tivesse feito também, porque ele sabe que o cliente vai ficar satisfeito. Então, a humildade que ele falou, e isso a gente insiste muito, né, dentro do nosso método, mas impera, né, e faz com que a gente entenda que passar para o próximo aquilo que você não sabe, também está tudo ok. É melhor do que você executar algo que você não sabe e você espanta o cliente do salão, espanta o cliente até mesmo de executar aquele mesmo procedimento com qualquer outro, porque pode causar um trauma. E a gente está aqui exatamente para isso, para ensinar cabeleireiros a corrigirem qualquer erro de química ou corte de cabelo e se tornar um especialista capilar. Falando em se tornar um especialista capilar dentro da metodologia, com suas palavras, Marcos, dá um conselho para o cabeleireiro que está te ouvindo. Esse conselho você precisa falar da transformação que o método HL fez na sua vida. Então dá um conselho para ele. Eu vou pelo lado bem profissional, o lado da humildade. Tem que ser mesmo humilde. A pessoa, ela tem que reconhecer, ela saber das suas limitações. Isso é muito importante. Não adianta, eu vou usar um ditado, né? Um homem de 53 anos, assobiar chupar cana. Não dá para fazer isso, eu já tentei, até hoje não consegui. Mas eu quero levar para a parceria. Eu trabalho na parte da colorimetria, já fiz muito, né? Já tentei fazer outras coisas como penteado, não consigo e já tentei mesmo, tá?
Mas quer ver uma coisa que é legal? É ter o respeito um com o outro. E quando você não tem a confiança de um trabalho com aquele profissional, tenta conversar com ele para que ele busque cada vez mais o conhecimento. Eu não sei como você vai fazer isso. Eu tenho meu jeito de conversar com aquela pessoa. Quando eu percebo que ela tem uma confiança em mim e ela percebe que eu não estou ali para diminuí-la, eu chego a essa pessoa e a gente fica trocando uma ideia. E isso aqui tem funcionado, isso é bacana, é legal. E eu não tenho problema nenhum de alguém falar assim, que isso acontece, tá? De pessoas olhar o meu trabalho e falar assim, Marco, olha, você não estava concentrado, dava para ficar melhor. E eu olhar e falar assim, realmente dá mesmo. Isso, então, esse relacionamento ele é importante dentro do estabelecimento. Que é isso aí, que é o respeito, é reconhecer o potencial de uma pessoa, mesmo que ela não esteja talvez atendendo aquilo que você gostaria que ela entregasse para o teu cliente, mas você ia àquela pessoa com carinho, com cuidado, conversar com ela, porque a gente precisa, todo mundo está sujeito a errar, a não, talvez, tem mesmo que buscar cada vez mais, né, o conhecimento, até dentro daquilo que você acha que domina. Agora, quando você fala de respeito, me faz lembrar, né, da metodologia, e isso afinco, porque mesmo que você tenha se tornado um profissional que leva a metodologia à risca e você consegue corrigir qualquer erro de corte, você consegue negar uma informação para um colega seu que esteja em apuros? Jamais. Jamais. Cara, isso é respeito com a nossa profissão e com o nosso próximo. E não ganha nada pra isso, né? Mas tu ganha. Ganha. Tu ganha. Porque, olha, o problema é que a gente só fica preso. A gente esquece que o salão ele tem N olhos para você. Exatamente. Então, quando você ali está ajudando, tem pessoas... Autoridade. Entendeu? Autoridade. Não, e tem pessoas te olhando. Isso. Ela vê que ali tem, respeito, parceria, né? É autoridade. Você está ajudando um colega, você só ajuda porque você sabe, né, ajudar. Ninguém ajuda se não souber ajudar, né? Então, assim, se você vir teu colega em apuros, dentro da metodologia, você consegue aplicar e replicar para ele. Você acaba virando um espelho para ele e ele começa a replicar a tua metodologia porque você explicou e ele viu que é um caminho mais fácil. E é um caminho mais fácil mesmo, né? Você ter um método, você conseguir explicar para o teu próximo como é que funciona e se ele fizesse daquela forma, seria melhor para ele. E, enfim, ele consegue entender o crescimento dele dentro da profissão tendo uma metodologia explicada, principalmente pelo profissional experiente como você. Agora sim, defina o método HL com uma frase. Difícil, né? Cara, uma frase. Não vai contar uma história, não. Não vou contar uma história, mas eu uso até para o meu trabalho, eu uso muito essa palavra. Show. São 3, né? Bola. Então a metodologia é show de bola, meu irmão. O que acontece é o seguinte, lá atrás, nós ainda acredito que ainda se ensina isso e ainda tem profissional que pensa desta maneira. Ele vê o seu colega de trabalho como seu concorrente. E essa metodologia me fez enxergar que ele não é meu concorrente, ele é meu ajudador. Ele vai somar na minha vida, ele vai somar na minha profissão, ele vai somar no meu cotidiano, entendeu? E por quê? Porque olha, já não acontece momentos que uma metodologia, que isso me chamou muita atenção, que eu gosto, legal, que de fato estamos tentando implantar mesmo 100%, que é a questão de que, se eu não posso atender, eu não vou deixar meu cliente ir para um outro estabelecimento com medo de um meu amigo, colega de trabalho de cadeira ali atender. Se ele tiver que fazer com alguém, faça ali dentro do estabelecimento. Porque aí eu já estou pensando também como o quê? Empresário. Porque fica tudo... E o cabeleireiro é empresário. Isso. Então fica aqui tudo. Então ele não é meu concorrente.
Pelo contrário. Não, pô, pelo menos. Um ajuda Ele é o um outro. parceiro. Ele é um parceiro. E um pode consertar o erro do outro, porque todo Com mundo fala a mesma certeza. língua. A metodologia é isso, falarmos a mesma língua. Todo mundo Isso é fala a mesma importantíssimo. língua, né? Pô, claro. Parece que a gente está escrevendo, todo mundo entende, né, cara? Isso aí. Cara, isso é Isso é sensacional. fantástico. Isso é show de bola. Galerinha da beleza, conversei aqui com nada mais, nada menos que Marcos Dornelas, mais de 35 anos na profissão. Eu sou o Hugo Leonardo, especialista capilar, e minha principal atividade é ensinar profissionais cabeleireiros a corrigirem qualquer erro de química ou corte de cabelo, e assim se tornar um especialista capilar como o Marcos acabou de relatar pra gente a grande transformação dele, ainda que ele tenha mais de 35 anos de profissão. Quebramos essa parada aí? Aí, e a primeira vez uma entrevista. Aí, E já estou com saudade. Já tá gravado, Tem né? muita coisa ainda para falar. Muito bom. sensacional. Obrigado, meu. Deus te abençoe, garoto. E a gente vai Vamos pra junto. frente cada vez mais. Juntos chegaremos mais. Longe. Isso aí. Até a próxima. Até.